Então, bom dia agora a todo mundo. Bom dia e obrigado pela vossa participação nesta palestra Dicas de Sucesso para Compras Internacionais, que na realidade faz parte de um conjunto de palestras que a Abracomex tem vindo a oferecer no sentido de impulsionar o comércio internacional. Nós temos, primeiro, irei fazer uma breve apresentação de quem eu sou e de como é que iremos funcionar as regras que irão ser adotadas nesta palestra. Como já viram, não dá para disfarçar muito, eu sou português, mas sou consultor de comércio internacional já há muito tempo, mais de 40 anos de experiência em negócios internacionais. Além disso, eu tenho feito algumas pesquisas na área académica e não só. Eu tenho doutorado em Comércio Internacional e coordeno curso de Comércio Internacional na Universidade de Anhembi Morumbi, em São Paulo. Também sou professor e pesquiso, juntamente com um grupo de pesquisa, na Escola Superior de Comércio Internacional em Paris. E, além de tudo mais, também coordeno o curso de International Trader aqui da Abracomex. Isso é um curso que nós temos vindo a oferecer, não somente em São Paulo, mas em outras cidades, e que vocês podem consultar no site da Abracomex e podem se inscrever já com vários cursos, várias opções, a começar a partir do próximo ano. Na nossa palestra de hoje, nós iremos adotar a seguinte regra. Nós teremos mais ou menos 20 minutos numa primeira parte, em que eu irei falar. Vocês poderão colocar as vossas dúvidas no bate-papo que vocês têm do texto, à vossa esquerda, no computador, e depois eu irei responder a questões que vocês pretendam, enfim, dentro do âmbito desta palestra. Na sequência, teremos mais 20 a 25 minutos e depois mais uma rodada de questões. Espero que consigam aproveitar. Eu tentarei passar ao máximo toda a informação e os meus pontos de vista sobre compras internacionais. Lembrando que o Brasil está a atravessar um momento, digamos, difícil no que diz respeito ao comércio internacional. Os mercados externos estão, de alguma forma, a entrar numa fase um pouco de recessão. Isso pressupõe que as nossas exportações tendem, de algum jeito, a diminuir. As importações também estão sendo afetadas por um câmbio um pouquinho menos favorável. Mas, enfim, isso é o comércio internacional e nós temos que saber lidar com todos esses variáveis para podermos atingir o grande objetivo, que é o desenvolvimento das nossas empresas e o desenvolvimento pessoal de cada um. Dessa forma, nós iremos começar a nossa palestra por falar sobre a função compras. A função compras é essencialmente uma função estratégica empresarial e deve ser vista como tal. Durante muito tempo, a função compras foi ignorada dentro das empresas, ou foi subestimada, eu diria, e foi, digamos, rebaixada à categoria de processo empresarial. Numa empresa, qualquer que seja, de qualquer dimensão, de qualquer setor de atividade, a função compras, ela deve fazer parte da implementação de toda a estratégia da empresa. Daí que os americanos, os anglo-saxões, nomeadamente, eles façam uma distinção bastante nítida entre aquilo que é o processo de compras, que se chama de procurement, e aquilo que nós hoje consideramos a estratégia de compra, que se chama de sourcing. É este último aspecto, o sourcing, que nós iremos analisar numa ótica global.
Ou seja, nós iremos analisar a importância que tem a função compras para a empresa nacional ou multinacional. Porque qualquer produto que vocês vejam à vossa volta, ele tem essencialmente sempre qualquer componente que foi comprada no exterior. Mesmo um produto básico, uma commodity alimentar como a soja, muito dos defensivos que são utilizados e dos corretivos para as terras que são, enfim, utilizados, eles são comprados no exterior. Por isso, a função compras hoje, ela está intimamente relacionada com todo o processo produtivo e, como tal, também com o processo de internacionalização das empresas. Não existe hoje nenhuma empresa que consiga subsistir somente com produtos que sejam inteiramente feitos de materiais brasileiros. Todas elas têm, de facto, algum pedacinho, por menor que seja, de material que seja importado. Portanto, iremos falar hoje fundamentalmente sobre sourcing, ou seja, sobre estratégia de compras. E, de um âmbito mais geral, sobre global sourcing, ou seja, uma estratégia de compras internacional. É esse que vai ser o nosso objetivo com esta nossa palestra de hoje. Então, começaríamos por ver quais são os fatores que estão influenciando. Desculpem que eu bati um pequeno. Os fatores que estão influenciando a estratégia de compras e que, de alguma forma, podem influenciar as compras internacionais. Deixem-me só um pouquinho. Para que vocês consigam acompanhar melhor, houve aqui alguma situação que não... Aqui parou. Agora parece que está estabilizado. Bom, vamos lá. Desculpem, mas são um incidentezinho de percurso. As novas tecnologias têm isto também, não é? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que considerar quando se fazem compras internacionais tem a ver com a origem das mercadorias. Ora bem, todos nós sabemos que a origem das mercadorias ela vai impactar diretamente no cálculo dos impostos que são, digamos, atribuídos e que são calculados no momento da importação. Se, enfim, francamente, nós vendermos ou comprarmos produtos que tenham, que possam ser originários de países em que o Brasil seja beneficiário de margens de preferência, ou se quiserem, de reduções do imposto de importação, isso, de alguma forma, facilita e torna as nossas compras mais competitivas. Não esquecer que existem hoje origens de produtos que, ao entrarem no Brasil, podem sofrer reduções significativas nos impostos da importação. Portanto, esse é o primeiro aspecto que nós devemos lidar para que consigamos ter, de facto, uma compra mais competitiva possível. O outro aspecto que influencia o sourcing tem a ver com a facilidade de transporte. Ou seja, existem determinados países em que os produtos são, de alguma forma, têm características e, sobretudo, têm preços que favorecem melhor e, de alguma forma, contribuem para aumentar a competitividade da nossa produção. No entanto, nós temos sempre que verificar se existe ou não regularidade no transporte dessas mercadorias. A maioria dos transportes hoje são feitos via marítima e nem sempre os navios têm regularidade entre diversos pontos, entre diversos países.
Muito bem. O outro aspecto importante que vai influenciar as compras internacionais tem a ver com a qualidade, ou seja, com o controle de qualidade. Como garantir a qualidade de um determinado produto que foi adquirido? Bom, isso existem várias formas de o fazer, mas talvez a forma mais comum em se garantir uma qualidade de um produto é na utilização de empresas que inspecionem os produtos e que emitam laudos que garantam que os produtos que foram comprados têm as mesmas características do que aqueles que foram contratados. Ou seja, a contratação dos produtos, normalmente, ela envolve determinadas características e eu tenho que ter a certeza que o embarque desse produto esteja de acordo às características dos produtos que foram contratados. Essas empresas, existem várias empresas de âmbito mundial, a Société Générale de Surveillance, a SGS, a Bureau Veritas, a Lloyds, enfim, várias empresas que, operando no Brasil, podem assegurar a qualidade dos produtos na altura do embarque. Não somente a qualidade, mas também a quantidade do embarque, quando se tratar de determinação ou de compra de produtos que envolvam, digamos, uma quantidade determinada. Outra questão importante, quando se faz ou quando se opta por determinado país ou determinado fornecedor, tem a ver com a conformidade que existe entre as normas desse país e as normas do Brasil para a utilização e de determinado produto. Por exemplo, quando se importam motores elétricos, nós sabemos que no Brasil nós temos uma frequência de 60 Hz e na Europa são 50 Hz. Isso, embora possa parecer evidente, nem sempre é evidente para os nossos fornecedores. E muitas vezes os nossos fornecedores deparam-se com esse problema, porque eles também não conhecem o Brasil em profundidade. Então, nós temos que saber explicar essa questão. Outro aspecto tem a ver com a credibilidade do fornecedor. A credibilidade de cada fornecedor, ela tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem vista, muito bem analisada. Porquê? Porque existem fornecedores que pura e simplesmente são intermediários, não são propriamente fabricantes. E muitas vezes não cumprem prazos, não estabelecem produtos nas melhores condições. Então, também isso é necessário ser objeto de um estudo, enfim, profundo. Por outro lado, também tem que se analisar sobre a continuidade do fornecimento. O investimento que se faz para determinar ou para selecionar fornecedores, normalmente é um grande investimento que a empresa faz para conseguir obter determinado fornecedor com características apropriadas e com uma compatibilidade com a empresa bastante, enfim, boa. Por isso, torna-se necessário que o fornecimento seja contínuo para, de alguma forma, se amortizar o investimento que se fez com um determinado fornecedor. Essa é uma característica importante, saber até que ponto é que o fornecedor é capaz de assegurar essa continuidade nos fornecimentos. E, por fim, os prazos de entrega. Reparem, prazo de entrega acordado deve ser prazo de entrega que deve ser cumprido, que nem sempre acontece. Então, nós temos que, de facto, atender como é que os fornecedores, qual é o histórico desse fornecedor em relação ao prazo de entrega. Se um prazo de entrega é acordado para uma determinada mercadoria, é porque eu necessito dessa mercadoria em determinada época. Então, eu deverei entender muito bem como o fornecedor irá fazer o transporte, irei saber muito bem qual é a condição de compra que eu vou utilizar, qual é o incontante que eu vou utilizar, para, de algum jeito, poder, digamos, ter um produto no prazo certo e quando eu necessito. Portanto, seriam assim estes os grandes fatores que vão influenciar a estratégia de fornecimento, ou se quiserem, a estratégia de compra. Por isso, devem ser bastante bem estudados. Outro aspecto que, de alguma forma, está condicionando, digamos, o comércio, está condicionando e condiciona, de alguma forma, as compras, tem a ver com
as condições de pagamento. E aqui, meus amigos, meus amigos e minhas amigas, também eu gostaria de fazer um breve ponto para realçar a importância que tem o conhecimento perfeito de todas as condições de pagamento que estão hoje disponíveis no mercado internacional. O mercado internacional, ele tem várias condições de pagamento, várias formas de se efetuarem pagamento, que vão proteger quer o fornecedor, quer nós que seremos os compradores. E essas formas, elas devem ser exaustivamente exploradas para que não tenhamos nenhum resultado, nenhuma surpresa no futuro. Reparem, muita gente hoje vai à China comprar produtos e diz que os chineses só vendem com pagamento antecipado. Isso não é verdade. O Brasil já criou uma imagem no exterior em que só compra com pagamento antecipado, ou seja, os chineses levaram o Brasil a criar essa imagem. E isso não é verdade. Por que que o chinês não há de confiar na minha compra e eu tenho que confiar nele na sua entrega? Muitas empresas já têm tido dissabores, sobretudo com a China, quando compram com pagamentos antecipados. Isto porque os chineses não vendem para outros países com pagamentos antecipados. Estou-vos a dar este exemplo porque eu sei de quanto isso tem perturbado muitas empresas brasileiras, de quanto isso tem prejudicado muitas empresas brasileiras. Não é verdade que eles só vendam com pagamento antecipado. Existem outras formas, como seja, por exemplo, as cartas de crédito, que eles aceitam perfeitamente. Se eles não aceitarem as cartas de crédito, então, meus amigos, é porque eles estão de má fé. Não querem, de facto, vender o que prometeram ou que acordaram. As cartas de crédito, no âmbito da carta de crédito, podem existir cláusulas que permitam os down payments, ou seja, os pagamentos antecipados. Mas, de qualquer jeito, as cartas de crédito são um excelente meio para que eu me garanta que eu vou receber o produto, ou, se ele não for entregar, que eu não vou pagar o produto por algo que eu não vou receber. Então, é um instrumento bancário que tem, de facto, enfim, a garantia, ou que dá a garantia às duas partes. Outros pagamentos que vocês podem consultar com os nossos bancos, nomeadamente, são as cobranças documentárias, que também são seguras, e, sobretudo, a forfetagem, o forfaiting. O forfaiting é uma modalidade de pagamento que hoje está disponível na grande maioria dos bancos brasileiros para as importações brasileiras e que garante ao fornecedor, portanto ao exportador exterior, o pagamento, ou nesse caso o recebimento, do montante resultante de uma determinada venda que normalmente pode ser feita a crédito. Então, o conhecimento de todos estes aspectos que dizem respeito aos pagamentos em compras internacionais são fundamentais serem desenvolvidos. Vocês podem, enfim, aprofundar esse tema. Normalmente, os bancos, os gerentes bancários, não estão muito dentro destes temas, os gerentes das agências bancárias, mas é de toda a conveniência que quem lida com operações de compra e venda no mercado internacional aprofunde esses temas, quem negocia mercadorias no mercado internacional saiba efetivamente quais são os instrumentos, não somente de pagamento, mas também de proteção que são disponibilizados hoje no Brasil, para podermos, de algum jeito, assegurar que as compras que iremos efetuar sejam rentáveis e possam vir, digamos, a ter uma rentabilidade para ambas as partes. Muito bem, chegamos numa primeira fase ao fim deste primeiro capítulo, conforme eu tinha prometido, 20 minutos, cumprimos, e agora nós gostaríamos, ou eu gostaria de abrir para resposta, para questões que vocês possam levantar.
E para que vocês possam colocar as vossas questões, por favor, utilizem o bate-papo de texto que vocês encontram e eu responderei depois de uma forma, enfim, oralmente. Tá bom? Então, estou aguardando, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum aspecto que ainda não tenha sido tratado até agora, que me coloquem. Por favor. Não, pode participar. Todo mundo está com acesso ao bate-papo? Ah, ok. O Roberto, ele fala, de facto, em alguma coisa que nós falamos, não é? Nós começamos, que é a diferença entre o procurement e o sourcing. Bom, vamos lá ver. O procurement, ele tem a ver com todos os processos da operacionalização da compra. Se quiser, tem a ver com todo o modo de pagar, comprar uma determinada mercadoria, definir o Incoterm para uma determinada mercadoria, estabelecer o contrato, relacionar com o fornecedor, fazer toda a parte, digamos, de operação, desde, digamos, a aproximação ao fornecedor, desde a escolha, a seleção do fornecedor, até, digamos, a entrada do material nas nossas instalações. Já o sourcing tem a ver com o quê? Tem a ver com a estratégia que a empresa tem em termos de compras, ou seja, onde comprar, qual o tipo de fornecedor que procura, qual o tipo de aquisição que pretende, se pretende uma aquisição que seja programada, se pretende, se vai fazer compras avulsas, enfim, tem a ver com todo um processo que delineia, digamos assim, seleção e aproximação de fornecedores, maior ou menor aproximação de fornecedores. Então, essa é uma das formas que nós hoje podemos diferenciar o procurement, que é a operação do sourcing, que é, digamos assim, a estratégia, ou se quiserem a opção, a escolha do fornecedor. São duas coisas que cada vez são mais, enfim, distintas uma da outra. Espero ter esclarecido. Se tiver mais outra dúvida, por favor, esteja à vontade. Por sua vez, o Moacir, ele quer um esclarecimento sobre uma compra e venda com carta de crédito back, eu pressuponho que é back-to-back, é isso? E a diferença... back-to-back, está certo. E uma diferença entre uma operação offshore. Bom, essa questão da terminologia em comércio internacional, uma carta de crédito back-to-back, pressupõe, de facto, que você receba uma carta de crédito e que com base nessa carta de crédito, você estabeleça outra carta de crédito que vai permitir adquirir mercadorias a um terceiro. Ou seja, é uma carta de crédito que serve, de alguma forma, de contra-garantia a uma carta de crédito estabelecida a um terceiro beneficiário. Portanto, digamos que a operação back-to-back, na realidade, em termos conceituais, de concepção, de contextualização, desculpe, não é uma operação de transferência de crédito, é uma operação que, com base num crédito, você vai estabelecer ou vai efetuar uma compra a um terceiro beneficiário. Já uma operação offshore, como você falou, bom, as operações offshore, elas podem ter vários significados. Eu penso que se está a referir a uma operação de triangulação através de uma sociedade offshore. Uma sociedade offshore, portanto, é uma empresa que se localiza no paraíso fiscal e que, na realidade, através dessa empresa,
um determinado comprador da offshore. Repare que em comércio internacional é muito importante nós distinguirmos o físico, ou seja, a parte de operação física, que é, digamos, o transporte, em paraísos fiscais, quer as vendas, também com pagamentos efetuados através de paraísos fiscais, elas estão sujeitas à regra do preço de transferência, o que, de algum jeito, irá dificultar, e é para isso mesmo que foi feito esse preço de transferência também, vai dificultar, digamos, esse tipo de aquisição, porque se você utilizar uma sociedade offshore, você está utilizando mais alguma questão? Bom, se não temos mais questões, vamos então continuar a nossa exposição. E para isso, nós iremos falar agora sobre a segurança, ou seja, como garantir segurança em compras internacionais. Nós falámos há pouco que uma das questões mais importantes que tinham as compras internacionais e que tinha a ver com a questão de garantir a qualidade e a quantidade dos produtos que fossem comprados, especialmente quando se tratasse de produtos que vêm de longas distâncias, de países longínquos. Enfim, isso seria necessário sempre nós termos essa preocupação. Nós iremos agora falar sobre algumas cautelas que nós devemos ter quando tratamos de compras internacionais relacionadas com processos que nos podem, digamos, prejudicar toda a transação. Primeira situação que nós iremos ver tem a ver com a escolha do agente de carga, ou se quiserem do forwarding, do freight forwarding, ou se quiserem do transitário de carga que vocês irão escolher para efetuarem essa operação. Isto nas operações que vocês possam comprar fora. Bom, é sempre prudente utilizar numa operação de importação um bom agente de carga. Um agente de carga conceituado, com credibilidade na praça e que, de alguma forma, consiga trazer as vossas mercadorias e alertar para os riscos que eventualmente possam ocorrer no transporte das vossas mercadorias até digamos, ao destino. Ok? Portanto, isso torna-se importante vocês terem sempre presente que é necessário termos
essa preocupação. Portanto, um bom agente de carga não é necessariamente o mais barato agente de carga. O freight forward é fundamental que seja alguém competente, capaz, e existem muitos freight forwarders ao longo no nosso percurso. Outra questão importante tem a ver com o fazer desse agente de carga o seu parceiro de negócios, ou seja, estabelecer com o vosso agente de carga uma relação duradoura que permita, de algum jeito, que o vosso, digamos, a vossa relação se mantenha não somente por um embarque, mas por vários embarques. Na minha experiência de muitos anos de compra e de venda de mercadorias, eu sempre considerei os meus agentes de carga como meus parceiros e consegui criar em várias situações, variedíssimas vezes, parcerias ótimas com esses agentes de carga, com esses freight forwarders, a ponto de os levarem, digamos assim, a alavancar muitos negócios que fiz ao longo da minha vida. Por outro lado, eu devo também acautelar-me com preços muito baixos de frete. Quando são oferecidos preços muito baixos de frete, é sempre de temer, não somente de frete, mas de mercadorias também. Um preço muito baixo de mercadorias pode representar que o meu comprador está querendo não vender a mercadoria, mas querer fazer alguma situação mais complicada dentro do processo. É sempre preciso ter muito cuidado quando nós lidamos com preços muito baixos nas mercadorias. Outra situação muito importante, e essa tem a ver com o seguinte. Quando se fecha um contrato, eu estou fechando um determinado preço, um valor para a transação. No entanto, esse valor da transação é sempre diferente do valor de aquisição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que duas mercadorias com o mesmo preço de transação podem ser adquiridas, ou seja, podem ter um valor diferente na chegada do comprador, ou seja, no armazém do comprador. Isso é importante saber que esse valor vai depender de variados fatores, nomeadamente não somente do custo do transporte, do custo do seguro, mas também dos valores dos impostos de importação, que podem ser diferentes quando se trata de uma mercadoria que tenha determinada origem. Pode ocorrer que essa mercadoria entre em determinado país com um valor mais baixo, portanto representando um custo de aquisição menor do que aquele que foi acordado na transação. Por exemplo, se eu vender é normal que esse valor pudesse ser maior. Então, esse é um problema que vocês têm de observar, sobretudo quando adquirirem mercadorias e quando saberem se a origem das mercadorias pode ter alguma influência no pagamento dos impostos na importação. Outra questão importante tem a ver com... só um segundo, por favor. Outra questão importante tem a ver com a questão das pequenas empresas e a forma como elas costumam adquirir as mercadorias, ou seja, como elas importam. Normalmente, as pequenas empresas brasileiras, elas estão hoje em dia importando mercadorias simplesmente para aproveitarem situações cambiais favoráveis. Estão importando mercadorias para aproveitarem, de alguma forma, os preços baixos que essas mercadorias têm, por exemplo, quando são oriundas da China. Mas, muita atenção, é necessário que o importador brasileiro, sobretudo aquele que está menos acostumado
a lidar com compras de outros países, possa entender que existem legislações diferentes nos países de origem e nos países de destino, nesse caso no Brasil. Por exemplo, se determinada mercadoria carece de licença de importação antes de embarque, o exportador não poderá embarcar essa mercadoria antes da obtenção da licença de importação, DLI, no Brasil, pelo importador brasileiro. Isso, de facto, é um fator que complica o processo e que nem sempre o exportador estrangeiro consegue entender. Ou seja, nem sempre o exportador estrangeiro entende que ele não pode embarcar a mercadoria sem que o importador brasileiro obtenha essa licença de importação. Portanto, isto deve ser muito bem explicado, sobretudo no contrato, deve ser muito bem, esclarecido, porque se ele embarcar antes da obtenção de licença, é bem provável que essa mercadoria, quando chega ao Brasil, tenha que pagar uma multa, e essa multa não é pequena. Por outro lado, é necessário conhecer profundamente os mercados, ou seja, mercado, digamos, fornecedor estrangeiro e o mercado brasileiro. Não é prudente efetuarem-se importações simplesmente para aproveitar simples oportunidades. Uma oportunidade que lá está, que deve ser aproveitada, sem dúvida, mas em comércio internacional, o aproveitamento de uma oportunidade somente pelo simples facto de se aproveitar um preço ou, por qualquer motivo, uma determinada situação, como, por exemplo, um excesso de mercadoria, uma falta, é provável que isso possa ser desastroso para a empresa. Muitas vezes o é desastroso para a empresa. Por isso, é conveniente sempre estudar os mercados, estudar o mercado exportador, estudar o mercado importador e entender como é que o mercado importador ele pode, digamos assim, se aproveitar dessa oportunidade com segurança. Outra questão importante tem a ver com os meios logísticos que vão ser empregos e os riscos que a eles estão associados. Reparem, muitos transportadores, eles procedem de uma forma correta. Isto é, eles entregam as mercadorias seguindo trajetos com segurança e transbordando mercadorias, por vezes, para navios em determinados portos onde existem total segurança. Porém, existem alguns transportadores que não seguem esse ritual, ou seja, os transportes de mercadorias são feitos com menos segurança, os riscos de carga e descarga passam a ser maiores, porque as mercadorias têm outra manipulação, e isso pode, de facto, complicar, digamos, essa logística pode complicar o processo. Então, nós devemos estar muito seguros de que os meios logísticos utilizados são os meios logísticos apropriados para aquele tipo de mercadoria, para que a mercadoria não chegue, ou os produtos não cheguem às minhas instalações com problemas de defeito, com problemas de avarias ou outro tipo de problema. Para isso, mais uma vez, aqui se nota que um agente transitário, um freight forwarder, um agente de carga, é um parceiro, ou deve ser um parceiro fundamental em todo o negócio de importação de mercadorias. Mais uma vez, para as pequenas empresas, é necessário conhecer os meios e as modalidades de pagamento. Reparem, as modalidades de pagamento mais utilizadas em comércio internacional não são o pagamento antecipado. O pagamento antecipado é o último recurso que qualquer empresa deve efetuar para obter determinada mercadoria. Se um fornecedor não vender uma mercadoria sem ser com pagamento antecipado, é porque ele não acredita em você ou, eventualmente, ele pode ser o único que fornece essa mercadoria. O que é bem pouco provável. Eu não acredito que se um fornecedor lhe for proposta uma modalidade de carta de crédito, embora que tenha custos inerentes, eu sei, mas que se for proposta, ele não aceita essa modalidade.
Eles estão habituados, nomeadamente os exportadores chineses, estão habituados a trabalhar com cartas de crédito com todo o mundo. É importante que vocês entendam isso. O pagamento antecipado, ele foi institucionalizado no Brasil de uma forma muito estranha, porque não é hábito que isso ocorra no mundo comercial. Hoje, um pagamento com uma carta de crédito é seguro, o pagamento contra documentos é seguro, porque você só vai apoderar-se da mercadoria quando pagar efetivamente os documentos. Sem isso, você não se apodera da mercadoria, não toma posse da mercadoria. Então, existem formas seguras de ser efetuados os pagamentos. Também a forfetagem, que eu há pouco referi, ou forfeting que os bancos oferecem nas modalidades de importação, são formas seguras de, digamos, garantir o pagamento das vossas importações. Forfetagem é, na realidade, é o desconto de uma promissória sem recurso ou sem regresso ao sacador. Ou seja, você pode propor aceitar uma promissória em que o Banco Brasileiro garante, de alguma forma, comprando em termos, não é? Essa promissória ao sacador, portanto ao seu exportador, e se você não pagar, o banco não irá contra o exportador. Ou seja, é, digamos, uma operação muito segura que vocês podem consultar em qualquer site de qualquer grande banco brasileiro que efetuam já esse tipo de operação. Por outro lado, também nós temos que conhecer fundamentalmente os procedimentos aduaneiros brasileiros. E não somente nós temos que conhecer. O nosso exportador também deve conhecer esses procedimentos. Ou seja, não faz sentido para qualquer importador tratar de uma compra sem que o exportador, lá fora, não conheça como se vai processar, digamos, o despacho aduaneiro no Brasil. Existem algumas regras que são brasileiras, eu sei, mas que devem ser levadas ao conhecimento do exportador brasileiro, nomeadamente quando se tratarem, por vezes, de mercadorias com características muito específicas. Portanto, são algumas das regras básicas que, nomeadamente, as pequenas empresas devem obedecer quando tratarem de comprar e de forma, portanto, de importar mercadorias, compras internacionais. Sem essas regras, com certeza que ficarão prejudicadas as compras internacionais. Queria agora falar, e para completar a nossa palestra, falar, e depois, claro, me colocarei ao vosso dispor para quaisquer questões que tenham relacionadas com, enfim, com os temas que estamos tratando. Queria tratar somente agora de algumas dicas que eu penso que são importantes para comprarem, para quem está comprando, quem está importando, quem está comprando no exterior ou quem está importando. A primeira delas é não importe sem conhecer a regulação do comércio exterior brasileiro. A empresa deve ter um bom despachante, com certeza, mas também tem que conhecer ela mesma, a empresa deve conhecer toda a legislação, todas as regras de como se procedem as operações referentes ao produto que está importando. Por exemplo, deve entender, deve conhecer se esse produto requer alguma autorização especial, se ele requer alguma armazenagem especial, se ele requer algum certificado especial para que ele possa ser importado. Os melhores, digamos, informantes sobre esses procedimentos serão os despachantes aduaneiros. Vocês, ao contratarem um despachante aduaneiro, devem procurar saber, junto desse despachante, quais são as regras que devem ser obedecidas e que vocês devem cumprir para importarem especificamente aquele produto ou fazerem especificamente aquela operação. Isso, os despachantes são as pessoas habilitadas a responderem e eles poderão informar-nos. Não tratem de importar produtos sem consultar um bom despachante, porque se o fizerem poderão ter alguma surpresa
e terem as vossas importações bastante dificultadas. Muito bom. Outra questão importante tem a ver para o conhecimento de uma forma geral sobre o que é comércio internacional. Não aproveitem a oportunidade somente pela oportunidade. Reparem, o aproveitamento de uma oportunidade avulsa, sem ter o conhecimento do comércio internacional como um todo, pode ser algo muito mau para a vossa empresa. Pode ter consequências muito negativas. Não façam, digamos, importações, não façam negociações sem se aconselharem com algum trader, com alguma empresa que trabalhe em comércio internacional há algum tempo. É preferível que cada um faça e conheça as limitações do que pode importar. Para isso, vocês podem, e a Bracomex com certeza que vos irá fornecer toda essa informação, nós temos curso em que poderemos fornecer todo esse tipo de informação, quais são as limitações que cada um pode ter dentro do comércio internacional. Portanto, é importante vocês terem essa percepção, saberem os montantes, os limites das vossas importações. Para isso, é muito importante terem alguém com quem dialogar, sobretudo ou consultores ou, digamos, as empresas de trading. Mas mesmo que falem com empresas de trading, torna-se fundamental que a própria empresa saiba quais são as suas limitações. Outro aspecto importante tem a ver com, já referimos, o custo do produto na origem. O facto de um produto ser muito barato na origem não quer com isso dizer que ele possa vir a ser caro no destino. Reparem, se um produto demorar muito tempo a chegar ao vosso armazém, à vossa fábrica, ele vai ter muito tempo também, ou muito tempo de capital que estará investido nesse produto. Então, isso será importante vocês considerarem esse aspecto de que um produto seja barato na origem não significa que ele ficará barato no destino. Outro aspecto muito importante tem a ver com a experiência do comércio internacional. As estatísticas brasileiras mostram que muitas empresas entram no comércio internacional durante um determinado período e que, após esse período, elas saem do comércio internacional. Isso não é bom para a empresa. A empresa deve ter uma estratégia fundamentada em que esteja, digamos, comprando no exterior, porque é no exterior que interessa, não é para aproveitar uma simples oportunidade. O mundo é cheio de oportunidades, mas a empresa tem que ter toda uma estratégia que permita ela atuar de uma forma, digamos, o mais correta possível. Por isso, nunca esquecer que, provavelmente, para você, a primeira compra é já a enésima venda do seu vendedor. E, portanto, ele tem muita experiência naquilo que faz, naquilo que executa. E que você não tem, provavelmente, toda essa experiência. Então, o conselho que eu daria a todos vocês é que trabalhem com as compras como se fazem com as compras internacionais como sendo parte integrante da estratégia empresarial e não simplesmente como o aproveitamento de uma simples oportunidade. Bom, meus amigos, parece que era isto que eu tinha para vos dizer. Eu, neste momento, eu coloco-me ao vosso inteiro dispor para responder às vossas questões que acharem por bem. E agradeço que respondam às vossas questões através do bate-papo do texto. E penso que já está disponível para vocês. Ok? Penso que já está disponível o bate-papo do texto.
Eu respondo ao Fernando, que ele faz a questão se o microempreendedor individual realizar operações de compra e venda no mercado internacional. Claro, repare, é possível, claro está, não existem limitações, digamos, à dimensão empresarial. De facto, de uma forma à contramão de tudo quanto era normal, o governo brasileiro estabeleceu um limite para as importações através de uma autorização específica que é necessário que qualquer empresa obtenha junto da Receita Federal, que é o cadastramento da empresa para ter o acesso ao Siscomex, a habilitação da empresa no sistema vulgarmente conhecido por radar. Bom, é normal que, digamos assim, é uma situação atípica e essa, porque eu me parece que não é função da Receita proibir importações, a função da Receita é fiscalizar as importações, mas, de qualquer jeito, ela existe e, como tal, temos que nos saber utilizá-la. Os importadores de tanto com habilitações simplificadas, assim chamadas, que são normalmente, é o caso dos microempreendedores individuais ou das microempresas, eles podem importar até um montante de $150 mil de cada 6 em 6 meses. Isso é um valor relativamente interessante para um microempreendedor individual e pode, enfim, qualquer empreendedor pode fazer, de facto, esse tipo de importação. Não tem limite. Mais alguma questão? Bom, o Moacir faz uma questão sobre as compras da China, se existem órgãos privados ou governamentais que auxiliem na promoção sobre a credencial de um potencial exportador chinês. Bom, com certeza que existem órgãos privados, você pode sempre pedir informações comerciais, claro está, da Dun & Bradstreet, por exemplo, é uma das empresas que podem efetuar esse tipo de informações. Claro está que os bancos também deveriam ter esse serviço disponibilizado para os seus clientes. E você pode, de facto, perguntar ou questionar o vosso banco se ele tem ou não tem esse serviço que disponibilize sobre a credibilidade de um exportador. Mas a Dun & Bradstreet é uma das instâncias ou dos organismos privados que normalmente fornece informações sobre potenciais, sobre credibilidade comercial de empresas em todo o mundo, não é? Vocês podem consultar essa empresa ou outras, ou os vossos bancos, que serão sempre, enfim, penso eu, que os podem dar esse tipo de informação. Eu também vou aproveitar para solicitar a todos que encaminhem um e-mail para o e-mail que eu vou deixar em baixo sobre a forma como decorreu esta palestra. Parece que tivemos aqui uns latidos de cachorro que foram ouvidos por vocês, eu peço desculpa, mas de facto são situações que eu não consigo controlar estando na palestra e estando, porque os cachorros estavam aqui na rua e não conseguiu, de facto, que eles se calassem. De qualquer jeito, tenho aqui esse e-mail que vocês podem consultar e podem, por favor, encaminhar para as vossas informações como decorreu a palestra e, sobretudo, como foi a forma deste novo ambiente, que eu agradeço. Mais alguma questão? Claro, eu gostaria de também afirmar a todos que a Bracomex disponibiliza vários cursos online, inclusive o curso de despachante aduaneiro online, e também disponibiliza vários cursos presenciais que vocês podem observar e podem ler no portal da Bracomex e tendo acesso a esses cursos na cidade mais próxima onde eles irão ocorrer. A Bracomex não está só limitada
ao Espírito Santo, mas está limitada a São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, no Sul, e iremos ter também, com toda a certeza, várias outras formações online para vos disponibilizar e vos auxiliarem, enfim, no comércio internacional. Nós temos muita fé que o comércio internacional possa desenvolver-se rapidamente no Brasil e a questão das importações também irá contribuir para esse facto. Ou seja, o comércio internacional não é só exportar, também é importar, e a importação é fundamental para o desenvolvimento das exportações brasileiras. Agradeço a todos, enfim, o tempo que vos tomei. Espero que tenham ficado, enfim, com boas informações sobre a palestra. E eu agradeço também que esperem agora por uma comunicação, aguardem mais uns minutinhos, porque a Dracomex irá falar com vocês. Reajam, um abraço a todos e eu muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado. Até mais. Até sempre. Olá a todos, mais uma vez agradecendo.